Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no Linfotube. Meu nome é Leila Calegário, bióloga, doutora em ciências, professora de imunologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, e o assunto de hoje é o Covid-19, a pandemia que tem nos tirado tantas vidas ao redor do mundo e que precisa ser enfrentada por todos nós. A gente ainda ouve muitas pessoas por aí dizendo que é invenção, que é briga política, mas já não dá mais para a gente ficar com esse papinho, né? É um problema real e que precisa da atenção de todos. Bom, como é um assunto muito novo e que está sendo muito estudado ao redor de todo o mundo, tem muita coisa para falar. Então o vídeo acabou ficando bastante extenso e eu acabei dividindo em duas partes. Para facilitar a sua navegação, eu dividi os assuntos, organizei, na verdade, em pequenos blocos, né? E cada bloco eu coloquei com uma cor diferente, isso para facilitar a sua navegação. Então, esse fluxograma aqui vai te permitir identificar o assunto que é do seu interesse, além de saber em que parte do vídeo ele está localizado, na parte 1 ou na parte 2. A parte 1 aborda os assuntos, então, começa por caracterização do vírus e da doença até sintomas. Já a parte 2 vai abordar desde coágulos até isolamento social, onde você vai ver se o isolamento está mesmo funcionando ou não. E em cada tela eu coloquei uma tarja embaixo com uma cor diferente, tá vendo? Desse jeito, pela cor dessa barrinha aqui embaixo, você vai conseguir identificar na caixinha do sumário onde é que esse assunto está sendo tratado no vídeo. Isso vai facilitar a sua navegação. Então vamos lá, né? Bom, primeiro vamos entender a diferença entre Covid-19 e coronavírus. O SARS-CoV-2 é um vírus, né, da família do coronavírus e que causa uma doença chamada Covid-19. Então, SARS-CoV-2 é o vírus e Covid-19 é a doença causada por esse vírus. E o que significa Covid-19, né? Coronavirus disease, que é uma palavra em inglês que significa doença, e o 19 de 2019. Ou seja, Covid-19 foi o nome dado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, para a doença causada pelo coronavírus surgido em 2019. E por que a gente chama ele, então, de coronavírus, né? Essa figura aqui, olha, eu estou te mostrando, então, uma coroa vista de frente, e aí quando a gente olha por cima da coroa, ela tem esse aspecto. Os vírus da família coronavírus, eles têm o aspecto de uma coroa vista por cima, por isso receberam esse nome. E o prefixo corona vem de coroa. Se a gente observar bem ao redor da cápsula do vírus, tem umas estruturas, né, parecidas, né, com as joias da coroa. São, na verdade, glicoproteínas que se projetam na cápsula do vírus. Essas glicoproteínas são proteínas ligadas, né, a resíduos de açúcar. Veja nesse desenho aqui para ficar mais claro. Essas glicoproteínas são chamadas de spikes ou S e elas vão ter um papel fundamental na infecção pelo vírus, como a gente vai ver daqui a pouco. Vamos entender melhor o que aconteceu para que a gente chegasse nessa situação atual. Em novembro de 2019, foi identificada na China uma doença respiratória aguda, grave, causada por um novo coronavírus que acabou recebendo atenção mundial por ter ultrapassado rapidamente as muralhas da China, alcançado o mundo, né? Tendo sido então anunciado pela OMS em 30 de janeiro de 2020 como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. E essa não é a primeira vez que a gente tem problema com vírus da família dos coronavírus. No século XXI, a gente já teve problema de larga escala com essa família de vírus por 3 vezes. Primeiro foi em 2002 com o vírus SARS-CoV, que causava a síndrome respiratória aguda grave. A doença foi evidenciada primeiramente na China, mas depois ela chegou na Europa, América do Norte e também em outras partes da Ásia. Depois
foi a vez, em 2012, né, da síndrome respiratória do Oriente Médio, causada pelo coronavírus MERS-CoV. Essa doença apareceu pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012. Além de endêmico no Oriente Médio, a gente teve também um surto hospitalar na Coreia do Sul em 2014, que foi causado por causa de um médico retornando do Oriente Médio. Mas o vírus acabou se espalhando para 27 países, causando por volta de 850 mortes. E agora a gente tem a pandemia da Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2. A velocidade da transmissão geográfica e o aumento repentino no número de casos aqui na Covid-19 é muito maior do que nas outras doenças, na SARS e na MERS. Mas, felizmente, esse novo vírus ele é menos letal que os anteriores. A Covid-19 é a primeira pandemia global causada por um coronavírus que ocorre em mais de 180 países. Até o dia em que esse vídeo foi gravado, dia 25 de maio de 2020, já eram 188 o número de países e territórios afetados pela Covid-19. Bom, e em relação ao período de incubação do vírus, que é aquele período em que a pessoa já está infectada, mas que ela ainda não tem nenhum sintoma da doença, né? O período de incubação desse novo vírus é de 1 a 14 dias, sendo mais comum durar entre 3 e 7 dias. Ou seja, nesse período a pessoa já está infectada, ela já tem o vírus, ela pode transmitir esse vírus para outras pessoas, mas ela ainda não tem nenhum sintoma. Então, ainda não tem como ela suspeitar que tem a doença. E aí, ela pode passar para muitas outras, né? Suponhamos, então, que a pessoa foi contaminada com o vírus. O que a gente tem que esperar, né? A grande maioria das pessoas que são infectadas, elas são assintomáticas, ou seja, elas pegaram o vírus, mas não desenvolvem a doença, não apresentam sintomas. Além disso, daquelas que desenvolvem sintomas, a grande maioria, cerca de 85%, tem boa evolução, não desenvolvendo a forma grave da doença. São cerca de 85% dos adultos e mais de 90% das crianças maiores de 2 anos e também os adolescentes. Ou seja, dentre os infectados, poucos desenvolvem a forma grave da doença. Mas esses que agravam, eles têm pneumonia grave, podendo evoluir para um quadro de síndrome do desconforto respiratório grave, com insuficiência respiratória, falência múltipla de órgãos, podendo evoluir então para a morte. Mas se a maioria das pessoas é assintomática ou desenvolve a forma branda da doença, por que o problema é tão grave, né? Vamos comparar a Covid-19 com outras doenças causadas por vírus e que nos trouxeram problemas recentes, né? A recordista em número de casos foi H1N1, lembra que a gente falava gripe suína? O número de casos em 2009 dessa H1N1 foi superior a 60 milhões de casos, mas a taxa de mortalidade era bem baixa. Depois, a gripe comum ou influenza, que só em 2017 acometeu mais de 54 milhões de pessoas. Não é uma doença que apresenta grande mortalidade. Já o ebola, né, em 2014, acometeu cerca de 29 mil pessoas. A gente olha assim, o número comparado com os outros não é tão grande, mas com uma altíssima taxa de mortalidade de quase 40%, ou seja, a cada 100 pessoas infectadas, cerca de 40 morriam. Agora, a parente da Covid-19, né, a SARS, que em 2003 acometeu pouco mais de 8 mil pessoas, mas com uma taxa de mortalidade de quase 10%. Comparando então com a Covid-19, em 2019, a Covid-19 apresentou uma taxa de mortalidade de 4,2%, acometendo cerca de 272 mil indivíduos, né? Atualizando esses dados, então, em relação à Covid-19, nós vemos que em 2020 já são mais de 5 milhões de pessoas acometidas no mundo, dados esses relativos ao dia 24 de maio de 2020. Por que toda hora eu estou falando a data, né? Porque esses números da Covid, eles estão mudando a cada dia e de forma
que é alarmante. Tá. Então, se o número de doentes na Covid-19 não é tão grande quanto ocorre em H1N1 ou influenza e a taxa de mortalidade não é tão alta quanto acontece com a ebola, por que a gente está com tanta preocupação, né? A questão é que na Covid-19 a evolução do paciente se dá muito rapidamente e para um quadro bastante grave, ou seja, uma pessoa apresenta os primeiros sintomas em um dia e pode já estar em situação grave 24 horas depois. Além disso, a gente ainda não conhece os marcadores que nos mostrem que uma pessoa vai evoluir para um caso grave e que a outra não vai. Então, os profissionais da saúde, eles ficam esperando a evolução do doente para só então proceder à internação e fazer uma assistência mais intensa. Não tem como ser diferente nesse momento, né? Outro ponto fundamental é que a nossa rede hospitalar não está preparada para o atendimento de um número grande de pessoas em situação grave. O número de leitos que a gente tem na nossa rede hospitalar, ele é limitado. Nós não podemos nos esquecer que a Covid-19 não é a única doença que acomete a população. Por exemplo, uma das possíveis complicações do Covid-19 é a geração de danos renais que são irreversíveis. Mas quais são os pacientes que vão desenvolver esses danos renais e que vão precisar de hemodiálise? A gente não sabe. Além disso, aqueles que precisarem, eles podem não encontrar vagas naquele momento para realizar o tratamento. Lembrem-se que não é uma sessão única de hemodiálise que vai resolver o problema. Vale lembrar também que ainda não existem medicamentos específicos para o tratamento da Covid-19 e que também ainda não há vacina com eficácia comprovada disponível para a população. Bom, já que a maioria das pessoas é assintomática, então vamos ver quem é que adoece, né? Nós já falamos lá no início que adultos, crianças e adolescentes têm uma pequena chance de desenvolver a forma grave da doença. Entretanto, essa não é a situação de crianças menores de 2 anos de idade. Nessa idade, as crianças têm uma chance maior de desenvolver a doença porque o sistema imunológico dela ainda não está funcionando em sua plenitude. A criança ainda não tem o seu arsenal imune pronto para defendê-la. Ela precisa desenvolver esse arsenal. Por isso, gente, é que a amamentação até os 2 anos de idade é tão importante. Nessa idade, são as células imunológicas e os anticorpos da mãe, passados por meio do leite materno, é que vão proteger a criança contra os micro-organismos. Existem trabalhos mostrando também que os homens têm uma maior chance de desenvolver a doença que as mulheres. A situação se agrava se a pessoa é portadora de insuficiência cardíaca. Os hipertensos, ou seja, aquelas pessoas que têm pressão alta, também estão mais em risco do que as demais. Assim como ocorre com os bebês, os idosos também já estão com a imunidade mais fragilizada e, portanto, têm maior risco de desenvolvimento da doença e de se agravarem. Os portadores de câncer, de doenças crônicas como diabetes, insuficiência renal, lúpus. Aquelas pessoas que usam imunossupressores, como por exemplo transplantados, portadores de doenças autoimunes, glomerulosclerose, também são grupo de risco e precisam redobrar os cuidados. Já os dados sobre gravidez e Covid-19 ainda são muito limitados. Mulheres grávidas e fetos podem ser mais vulneráveis à infecção por Covid-19 em comparação com a população em geral. Existem relatos de parto prematuro em grávidas que foram diagnosticadas com Covid-19. Só para a gente comparar, os bebês nascidos de mães com outros coronavírus, como é o caso do MERS-CoV, SARS-CoV, são pequenos para a idade gestacional. Lembrando que os recém-nascidos também são uma população de risco para a doença, Outra população de risco, e que eu quero chamar a atenção, são os portadores de síndrome de Down, que deve inclusive ser considerada como uma população de alto risco para o desenvolvimento de sintomas severos.
Um trabalho que foi publicado recentemente mostrou evidências de que essas pessoas, quando infectadas, elas precisam ficar hospitalizadas por mais tempo, elas necessitam de cuidados intensivos, podem desenvolver infecções bacterianas secundárias, além de serem mais propensas ao desenvolvimento da tempestade de citocinas, que gera danos em muitos órgãos, especialmente nos pulmões. Uma possível explicação é que os portadores da síndrome de Down, eles têm 3 cópias, do cromossomo 21, enquanto que as outras pessoas só têm 2. Como vários genes do cromossomo 21 desempenham papel no controle imune, essa resposta imunológica seria exacerbada, ou seja, exagerada no portador da síndrome de Down. Por exemplo, 4 dos 6 genes que temos para receptores, que codificam receptores de interferon, que é uma citocina importante na regulação do sistema imune, se localizam no cromossomo 21. Então, os portadores de síndrome de Down, como eles têm 3 cópias do cromossomo 21, eles acabam produzindo mais receptores para interferon do que as outras pessoas. Essa é uma possível explicação para termos mais tempestade de citocinas em portadores de síndrome de Down do que nas outras pessoas. E, gente, a tempestade de citocinas ela está relacionada com a forma grave da doença, ou seja, os portadores de síndrome de Down têm maior chance de desenvolver a forma grave da doença e, por isso, precisam ficar mais guardados, mais cuidados, Eles precisam de uma atenção maior. São também população de risco para a Covid-19 os fumantes, os portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, de fibrose cística, de asma. Mas será como é que o vírus infecta a célula humana, As nossas células, elas têm um envoltório que a gente chama de membrana plasmática, que seleciona o que entra e o que sai da célula. Então, ela funciona como uma barreira de proteção e, graças a isso, o vírus não consegue penetrar diretamente na nossa célula. Mas, nessa membrana plasmática, existe uma proteína que é chamada de enzima conversora de angiotensina 2, ou ECA2, que tem papel fundamental na regulação da nossa pressão arterial, mas também no controle da resposta imunológica. Então, o vírus consegue penetrar na nossa célula utilizando dessa proteína ECA2. O vírus usa aquela glicoproteína S ou proteína Skype, que a gente falou lá no início, para interagir com a ECA2 e então infectar a nossa célula. A ligação dessa glicoproteína spike com a ECA2 faz com que a nossa célula puxe o vírus para dentro de si por um processo que a gente chama de endocitose dependente de clatrina, mas que não vem ao caso aqui, Se for o caso, a gente trabalha em outro vídeo. Observe nesse esquema o vírus ligado à ECA2 usando a sua glicoproteína spike, Aqui nesse vídeo, gente, eu não tive preocupação com as escalas. A ideia era só permitir a gente compreender melhor como é que se dá essa interação. Nesse esquema agora, então, a gente vê que o vírus conseguiu infectar a célula humana. Com essa entrada do vírus na célula, 2 coisas acontecem. O vírus vai conseguir se reproduzir e também ele vai conseguir atrasar a resposta do sistema imunológico, permitindo então que a infecção se estabilize. Quando o sistema imunológico responder, a infecção já vai ter progredido e aí vai ser mais difícil combater esse micro-organismo, Bom, quando o vírus consegue entrar, ele usa a maquinaria da nossa célula para produzir as cópias dele, Ou seja, o vírus não consegue se reproduzir sozinho, isso é uma característica de todo vírus, Por isso, ele sequestra a nossa célula, agindo como um parasita que ele é, para que a nossa célula faça as suas cópias, para que a nossa célula faça a sua reprodução. E a nossa célula obedece ao vírus e vai fazendo cópias de vírus, vai fazendo cópia, até que chega um ponto que a célula já está tão abarrotada de vírus que ela acaba estourando e liberando milhares de cópias do vírus no nosso corpo. São cerca de 10 a 100 mil cópias do vírus liberados a cada célula nossa que estoura, que explode.
Cópias essas que vão infectar outras células nossas, sequestrando de novo essas células, induzindo essas células a fazer cópias do vírus até que elas estourem, liberem mais parasitas, e é um ciclo. Com isso, o vírus domina o nosso corpo e a gente sente o efeito da perda dessas nossas células, da resposta inflamatória decorrente dessas mortes, né? É tanta célula morrendo dentro dos pulmões, inclusive células do sistema imunológico, que a gente acaba desenvolvendo pneumonia. Bom, e existe relação entre a ECA2 e a taxa de mortalidade? A incidência da doença e a taxa de mortalidade causada por Covid-19 parecem estar relacionados com a concentração da enzima conversora de angiotensina 2, sim, em nossas células e também no plasma. Ou seja, dados preliminares apontam para o fato de que quanto maior é a quantidade de ECA2, maior é a chance de desenvolver a forma grave da doença e também de morrer. Bom, e onde é que a gente tem essa proteína ECA2 no nosso corpo, né? Nas células dos pulmões, rins, vasos sanguíneos, no plasma sanguíneo, né? Lembrem-se que essa ECA2 ela é importantíssima na regulação da pressão arterial em situações normais. Isso pode ser um dos fatores que explica a maior incidência da doença em homens. Além disso, diversos trabalhos demonstram que na insuficiência cardíaca, na hipertensão, em tabagistas, na doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos maior expressão da enzima ECA2. Mas como nada é simples no nosso corpo, certamente existem outros fatores relacionados além da concentração aumentada da ECA2, né? Por isso que os estudos são tão importantes. Veja esse exemplo aqui, é só para exemplificar, gente. A pessoa que fuma, ela tem uma maior quantidade de enzima conversora de angiotensina 2 em suas células, né? Isso pode ser que facilite a entrada do vírus na célula, além do desenvolvimento da forma grave da doença. Bom, e em relação à transmissão do vírus, né? A doença ela é transmitida por inalação ou por contato com gotículas infectadas. Então, quando uma pessoa infectada espirra, tosse, ou mesmo quando ela fala, ela libera gotículas contendo o vírus. E esses vírus que foram liberados nas gotículas, eles contaminam o ambiente, contaminam os alimentos, objetos, né? E aí, quando a gente toca esses objetos, as nossas mãos também ficam contaminadas, além de que a própria pessoa infectada, ao cobrir a boca com as mãos no momento do espirro, contamina a mão e, com isso, contamina o ambiente também. E aí, a gente pode ser infectado ou porque inalou diretamente as gotículas ou porque tocou em objetos contaminados e levou essa mão até a boca, até o nariz ou até os olhos. Por isso, as primeiras células infectadas normalmente são as células do trato respiratório superior. Por isso é comum que as pessoas infectadas apresentem logo no início da infecção a perda do olfato e do paladar, ou seja, elas perdem um pouco a capacidade de sentir gosto e também cheiro. É importante falar também que alguns trabalhos já demonstraram a presença do vírus SARS-CoV-2 nas fezes e também no sangue, além das secreções. Esses achados indicam uma possibilidade de transmissão de múltiplas rotas, mas ainda não tem nenhum dado conclusivo, né, a esse respeito. E em relação aos sintomas da Covid-19, né, nós já falamos que são comuns a perda do paladar e do olfato. Além desses sintomas, outros comuns são febre, tosse, fadiga, produção de escarro, falta de ar, dor de garganta, dor de cabeça, vômitos e diarreia, sendo que vômitos e diarreia são sintomas mais comuns em crianças. Bom, nós vamos parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu te convido a assistir a parte 2, que trata do risco de trombose nesses pacientes. Vai falar também sobre tratamento, vacinas, imunidade, isolamento social e muito mais.
Eu deixo aqui para vocês a lista de materiais que foram utilizados para o preparo desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no Linfotube, deixe o seu comentário, clique no like, ative o sininho para receber notificações quando eu fizer novas postagens, recomende esse vídeo para os seus amigos e siga o FVJM nas redes sociais. Eu agradeço, um grande abraço, até o próximo vídeo.